Você sabe identificar os corações certos? A dopamina de hoje vai nos ajudar a entender que existem duas formas de analisarmos as pessoas. E quando nós não temos o discernimento para encontrar os corações alinhados com o de Deus, podemos realmente tomar decisões erradas nas nossas conexões. E se você deseja aprender a olhar para as pessoas como Deus as vê, eu convido você a ficar comigo nessa dopamina. Pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vamos juntas viver esse tempo de devocional. Seja bem-vinda, conquistadora! Chegamos à sexta-feira dessa semana e glória a Deus por isso. Que bom ter você aqui junto comigo para mais um tempo onde a palavra do Senhor é o nosso alimento diário. Você que está sempre aqui junto comigo, me conta, ao longo dessa semana você conseguiu praticar o discernimento em sua vida? Está conseguindo perceber mais as coisas? Se você tem enfrentado batalhas espirituais ou emocionais? Tem conseguido também entender o tempo certo para agir diante das circunstâncias? Eu tenho certeza que se você esteve aqui presente em cada dopamina, ouvindo, pensando e agindo, com certeza você já tem algum testemunho para compartilhar. Seja um posicionamento diferente que você teve, algum resultado que veio através da sua postura. E eu gostaria muito de te incentivar a colocar aqui embaixo nos comentários aquilo que Deus tem feito na sua vida através do conhecimento da palavra. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Eu quero fechar, ao longo dessa semana nós falamos sobre discernimento e claro que eu não poderia finalizar essa semana sem trazer um direcionamento para a sua vida em relação às suas conexões. Saber se conectar com as pessoas de maneira correta e também identificar quem são as pessoas que realmente devem andar com você. E para isso você precisa aprender a enxergar as pessoas como Deus as vê. E por isso eu convido você a abrir seu coração e a realmente deixar com que essa palavra possa te direcionar hoje. Então você já sabe que você tem que praticar o quê? O OPA, ouvir, pensar e agir. Essas três coisas, você colocando em prática através desse devocional, a sua vida será transformada. Então vamos juntas? Vamos ver o que a palavra do Senhor pode nos ensinar hoje? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, e leia comigo o verso 7. Ele é uma das falas mais conhecidas e famosas de Deus, que nos mostra que realmente há duas formas de enxergarmos as pessoas. Vamos ver o que Deus fala aqui a Samuel? Ele diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa é uma das palavras que mais a gente ouve, a gente já viu em várias ministrações, eu tenho certeza que você com certeza já ouviu essa palavra em algum lugar. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para você, não apenas essa direção de que Deus vê de uma forma diferente, mas eu quero te incentivar a abrir a sua percepção e o seu discernimento para como Deus vê. Porque nós sabemos que Deus não vê como nós vemos. Então, sim, de fato, existe a forma como o homem vê, que é a aparência, como o próprio Deus fala aqui, e a forma como Deus vê, que não é a aparência, mas o interior. Isso não quer dizer que Deus rejeita a aparência. Pelo contrário, a aparência ela deve ser coerente com o que você carrega no seu interior. Mas isso é conversa para um outro momento. Agora, eu quero trazer para você esse entendimento. Se Deus fala para Samuel que Deus vê de uma forma diferente, se ele fala que enxerga as pessoas de uma forma diferente, quer dizer então que ele está falando para Samuel: Samuel, eu quero te ensinar a ver como eu vejo. Então Deus ele quer que de fato nós possamos conseguir ver como ele vê. Então a maneira como Deus enxerga as pessoas não é algo que só ele pode ver. Mas ele traz esse discernimento para quem realmente deseja. E eu te pergunto, você deseja ver como Deus vê?
Se você deseja ver como Deus vê, você precisa ter atenção a como construir isso. E essa dopamina, esse nosso devocional de hoje, é uma forma de te levar a essa construção, a esse discernimento. Não estamos falando sobre percepção, sobre discernimento? Então eu quero que de fato você abra o seu discernimento para conseguir analisar as pessoas que estão ao seu redor. Não de uma forma para julgá-las, mas para compreender os seus corações. E por isso que Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, e eu quero ler com você esse texto. Se você puder, abra sua Bíblia aí também, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14. E essa palavra, ela nos traz essa direção que nós estamos vendo do próprio Deus falando com Samuel. Você que abriu a Bíblia, leia junto comigo, capítulo 2, verso 14 em diante, e olha o que a palavra diz. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, olha que interessante. Paulo está dizendo que para podermos enxergar as coisas além do natural, que é o natural de enxergarmos, então se é o natural, é o comum. Então você vai enxergar como os homens veem. Assim como Samuel, quando ele foi ungir Eliabe. A Bíblia vai dizer, nós lemos lá a fala de Deus, mas antes dessa fala do Senhor, existe uma ação de Samuel. Samuel, ele vai à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Ao chegar lá, ele pede para Jessé trazer todos os seus filhos. E quando ele vê Eliabe, o mais velho, a postura de Eliabe, a imagem, a aparência de Eliabe, tinha tudo a ver com um rei, porque ele parecia um homem pronto para assentar num trono. Mas, infelizmente, o seu coração estava distante. Então existia uma aparência, mas não existia um preparo no seu interior. E aí é quando Deus ele fala aquilo para Samuel. Olha, não vê como homem, porque eu não vejo como os homens veem. Como você está vendo, não é a forma como eu enxergo. Eu enxergo de uma forma mais profunda. Eu olho para o coração. Então ali Deus está dizendo para Samuel, Samuel, eu quero que você veja além da aparência. A aparência ela pode enganar, mas o coração não. E o que é o coração? O coração é o caráter, é a postura, é a maneira como a pessoa se posiciona. É literalmente onde estão as emoções daquela pessoa e como ela domina as suas emoções. Então, basicamente, Deus está dizendo assim, eu conheço como ele se comporta, eu conheço como ele age, eu sei o que ele pensa e eu sei o que é prioridade para ele. E eu sei que eu não sou uma prioridade para ele. Então, se a gente pudesse parafrasear o que Deus fala para Samuel, é basicamente isso. E aí, quando nós vemos aqui para 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ver que Paulo ele diz que é loucura, de fato. Olhar como Deus vê é loucura. Por quê? Aos olhos naturais, Eliabe era o homem preparado para ser o rei de Israel. Mas o seu interior estava distante. E Deus sabia que não adianta você estar pronto por fora e despreparado por dentro. Porque o seu interior é o que sustenta tudo que você constrói no físico e no externo. E você pode até começar bem, mas se você não tem preparo e estrutura, você não sustenta. Você desmorona. Não foi assim que aconteceu com Saul, que foi rejeitado? Então Deus, dessa vez, ele estava mostrando para Samuel que ele não iria trazer apenas uma aparência, mas que ele iria trazer alguém que fosse aprovado pelo caráter. Alguém que realmente o colocasse em primeiro lugar. E aí a aparência daquele rapaz de Davi, né, quando ele olha para Davi, não era uma aparência pronta para um rei. Tanto é que Davi levou um tempo para se assentar ao trono. Não era só porque Deus estava esperando Saul, não era só isso. Era também um tempo de preparo de Davi.
Davi precisava ser preparado, porque pensa comigo, Davi podia ter um coração disposto, mas ele ainda precisava ser desenvolvido. E aqui é uma coisa que muita gente não leva em consideração. Leva só em consideração que, Davi tinha um coração pronto, Deus o capacitou e o colocou no trono, mas esquece que teve um tempo, um processo, onde Davi precisou ser forjado como rei, para aí sim se assentar no trono. Mas se o coração é um coração aberto a aprender, aberto a se desenvolver, é muito melhor do que quando uma pessoa acha que já sabe tudo e não está disposta a trabalhar e a se desenvolver. Então Deus, ele olha não como a gente vê, porque para nós a gente vai pelo que aparentemente faz sentido. Só que quando Deus ele mostra a direção dele, é literalmente algo que às vezes aos nossos olhos não faz sentido algum. Por isso que é loucura. E aí Paulo vai dizer, se você deseja ver como Deus vê, muitas vezes você vai na contramão do que todos aprovam. Então a primeira coisa para você começar a ver como Deus vê é ter a disposição de muitas vezes ir contra o que a maioria pensa, o que a maioria acha, o que a maioria vê. Talvez a maioria vai estar vendo uma coisa e você vai ver outra. Porque a sua direção não vem dos homens, vem de Deus. E esse é o ponto. Pessoas que estão dispostas a ver como Deus vê, muitas vezes elas vão na contramão da maioria. E se a gente parar para analisar, essas pessoas que enxergam como Deus vê, elas sabem também separar o natural do espiritual. E aí você consegue ver que tudo que nós falamos aqui ao longo dessa semana se conecta. Porque se eu sou uma pessoa espiritual, se eu sou uma pessoa ligada e conectada com o Senhor, eu vou conseguir perceber as coisas que estão na minha frente. Inclusive as pessoas. E o que eu quero ensinar para você hoje nessa dopamina é que você precisa pedir a Deus discernimento. Você precisa aprender a orar e falar: Deus, me revela os corações. Essa é uma das orações que Deus me ensinou a fazer. E hoje, todas as vezes que eu oro ao Senhor em prol dos projetos que Ele confiou nas minhas mãos, em prol das amizades que Ele tem me permitido fazer, das conexões, das parcerias, eu tenho sempre orado nessa direção. Senhor, me revela os corações. Eu quero ser como Samuel, que mesmo, às vezes vendo de forma natural, teve a sensibilidade de ouvir a sua voz. Talvez aos seus olhos faça todo sentido você criar conexão com uma pessoa, seja uma parceria, uma sociedade, uma amizade. Mas se você for sensível à voz do Espírito Santo, quando você estiver prestes a criar laços mais profundos, o Senhor vai falar bem forte ao seu coração: essa pessoa não. Não se conecta com essa pessoa ou não aprofunda suas conexões com ela. Comece a orar a Deus por essa direção. Deus vai fazer você, muitas vezes, no momento não entender o porquê que você não sente paz quando está perto de alguém. O porquê quando você tem até vontade de se aproximar daquela pessoa, mas parece que algo te trava. E esse travar é literalmente um alerta de Deus falando: filha, não vai mais a fundo, não fale mais, não crie raízes. Você pode até conviver com a pessoa, mas não confie a ela coisas que eu estou confiando apenas os que têm um coração alinhado. Então hoje o Senhor te chamou para essa dopamina, para fazer você abrir os teus olhos, a começar a ver não como o homem vê, mas como Deus vê. Aparentemente pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser uma proposta incrível, pode até ser uma amizade que tinha tudo para dar certo, mas está alinhado ao coração de Deus? O que eu mais gosto da passagem de Samuel, 1 Samuel 16, quando ele está prestes a ungir Eliabe, é que, por mais que ele tenha feito uma análise errada de primeiro momento, ele não permaneceu no erro. Samuel foi sensível e ele conseguiu parar antes de fazer besteira. Então, que o Espírito Santo possa te dar esse discernimento. Você pode até não perceber as pessoas de primeiro momento, mas que de alguma forma, quando você estiver prestes a criar mais vínculos, mais laços, o Espírito Santo possa te parar, te barrar, para não ir além daquilo que você já foi. O discernimento
para entender os corações, vai transformar a tua vida. E para a gente finalizar essa dopamina, eu quero que você entenda que para olhar o coração de alguém, você precisa ver onde está o coração dela. Jesus mesmo fala lá em Mateus 6:21, ele vai falar exatamente sobre aonde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Às vezes você fala, mas como que eu vou saber se essa pessoa é ou não alinhada ao coração de Deus? Basta você observar quais são as convicções dessa pessoa. Quais são os desejos dessa pessoa? O que essa pessoa considera importante? Se essa pessoa considerar mais importante qualquer outra coisa, menos o Senhor, fique em alerta. O coração, ele revela as intenções a partir daquilo que nós falamos, agimos e desejamos. Então, se você quer conhecer um coração de alguém, aprenda a observar os desejos daquela pessoa, a observar os tesouros daquela pessoa. Onde aquela pessoa coloca a convicção dela, onde aquela pessoa coloca a motivação dela. É aí que você vai encontrar realmente o que essa pessoa carrega no coração. Então não ignore os sinais. Uma coisa é certa, Deus ele sempre nos dá sinais das pessoas que devemos e não devemos nos conectar. É que muitas vezes nós que ignoramos, nós que damos de ombro muitas vezes para aqueles sentimentos que nós temos. Quantas vezes a gente ouve pessoas falar, poxa, eu estava sentindo que não era para falar para a pessoa, mas eu acabei falando. E depois se arrepende. Esse sentir, essa resistência, esse travar de Deus não é natural. É para que você possa abrir os teus olhos e enxergar para além do físico. Na aparência pode parecer incrível, mas no interior está deixando a desejar. Então não crie conexões com pessoas que têm um coração distante do Senhor. E se hoje você pode tomar uma decisão, decida hoje pedir para Deus revelar os corações para você. Como eu falei, essa tem sido a minha oração. E glória a Deus por eu ter feito essa oração e fazê-la todos os dias. Porque isso tem me ajudado a perceber as verdadeiras e as falsas, os corações alinhados e os corações desalinhados. E até o meu próprio coração tem me ajudado a ver se o meu coração também é um coração alinhado com o de Deus. Se essa palavra falou com você, eu te convido a fazer uma afirmação hoje. Comente aqui, coloque no seu caderno a seguinte frase: Senhor, revela os corações certos e alinhados com o seu. Que na verdade, essa declaração seja sua oração hoje. Senhor, me revela os corações certos e alinhados com o seu. Porque se estiver alinhado com o Senhor, pode ter paz no seu coração, que essa pessoa, ela está sendo direcionada por Deus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, que o Senhor possa trazer clareza, profundidade nessa palavra, que seja a resposta a esse coração, que ela, Senhor, venha conseguir sair daqui, se posicionando, confiando naquilo que o Senhor falou. Que ela tenha convicção de que em Ti ela consegue ver todas as coisas. Abra visão, discernimento, para que possa ver como o Senhor vê. Em nome de Jesus. Amém. Agora se prepare para o dia, sexta-feira, mas não fique de qualquer jeito. Vai lá, vista uma roupa que representa você, uma combinação de cores, que tal? Faz o seu melhor, faça com que a sua imagem seja coerente com o seu coração. Eu não quero que você seja só uma pessoa bela na aparência, mas eu quero que você seja uma pessoa bela na aparência que é verdadeira com o seu interior. Chega de só olharmos mulheres bonitas por fora, mas muitas vezes destruídas por dentro. Eu tenho certeza que você é diferente. Deus está te transformando internamente e agora chegou o momento de externar aquilo que Deus tem feito e realizado em sua vida. Que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima semana aqui nesse canal, nas nossas dopaminas diárias que acontecem de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. Beijo e tchau, tchau!